Que recebe agora o deputado Egídio Ferrari, que está com a gente. Oi, deputado, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia a todos os ouvintes também. Obrigado pela oportunidade da gente vir conversar um pouco, principalmente sobre as situações aí que estão ocorrendo aqui no nosso estado. Que momento, né, deputado? Que apreensão. Hoje, vindo para cá, eu já recebi informação de muita gente em supermercado. Recebi até informação que tinha posto de gasolina com fila, com pessoas preocupadas com a possibilidade de faltar o combustível no final de semana. Mas, gente, se tiver enchente, não tem por que você sair de casa, né, deputado? Sim, exatamente. Essa apreensão, essa angústia, nós que somos blumenauenses, infelizmente, a gente está um pouco já acostumado. Acostumado, né, com isso. Eu estava falando há pouco que, por exemplo, na casa, né, onde nasci e fui criado pelos meus avós, nós tínhamos uma canoa. Lá na rua 7 de Maio, na Itopava Norte, pega uma cota bem baixa lá de água, sempre pegou bastante enchente, e veja, né, a situação em que a gente chega. Era normal para a gente ter uma canoa pendurada lá em cima da garagem para se enchesse, né, tivesse já aí tá uma preparado, né? Já está preparado, poder sair, enfim, foram várias situações, né, minha família perdeu tudo, 83, 84, enfim, várias outras que se seguiram. Em 2008, eu mesmo fui atingido, que morava naquela casa, ali da rua 7 de Maio, enfim, então a gente fica apreensivo. E pelo menos hoje nós temos acho que o acesso à informação muito mais rápido, claro, cuidando para que não tenham informações desencontradas, né? E também com a questão de informações falsas, mas a gente precisa assim, ter esse conhecimento antecipado para poder se programar, né? Tentar evitar ao máximo, primeiro, por óbvio, o cuidado com as pessoas, né? E também do nosso patrimônio, que é muito importante. Sem dúvida nenhuma, né? É um momento de muita apreensão, esse momento. Tem pessoas que vão passar por esse período pela primeira vez, né, deputado? Então não sabe nem como reagir. Pessoas que chegaram recentemente à cidade também e que podem estar em locais onde a cota vai chegar a 12 metros, segundo a Defesa Civil do Estado. Então tem, às vezes, dificuldade para agir nesse sentido. Deputado, como a Assembleia Legislativa está acompanhando tudo isso? Porque a gente tem um problema muito sério, que é a barragem de José Boatê, que dessa vez não tem nem caminhão para abrir e fechar a comporta. A Defesa Civil foi lá, nos surpreendeu muito a decisão da Defesa Civil na quarta-feira à tarde, anunciando que não seria possível fechar a comporta, porque isso poderia comprometer esse sistema da barragem, poderia até prejudicar ainda mais, depois nem ter condições de abrir as comportas. Aquilo lá, está jogado lá e não tem uma solução, né, deputado? A Assembleia Legislativa acompanha muito de perto, inclusive fizemos audiências públicas, né, para falar desses temas em específico, das barragens de Santa Catarina, e aqui a que mais nos atinge ou, né, nos compromete é a de José Boatê. E ali realmente é uma situação muito complicada, né? Eu tomei posse em 1º de fevereiro deste ano, e como disse, dali para frente nós tivemos várias conversas, foram reuniões aqui em Blumenau, a CIB, outras entidades capitaneando essas reuniões. Eu fui pelo menos 2 ou 3 vezes na sede da CIB, convocamos, né, conversamos e convidamos o secretário da Defesa Civil, Coronel Armando, e tantos outros representantes para a gente saber da situação dessa barragem. O vereador Alemão aqui também fala muito sobre isso, e o Alemão, eu me recordo da última reunião que nós tivemos, ele encontrou o tal motor que faz a barragem funcionar, ou seja, faz com que as comportas sejam abertas e fechadas. Esse motor, quando a gente fala um caminhão, na verdade, eu também entendi, é apenas uma plataforma em que esse motor é colocado em cima, né? Não é em cima de um caminhão que leva e traz de volta. Exato, né? Não é o caminhão próprio, né, propriamente que faz funcionar, e sim esse motor hidráulico ligado naquela barragem nas comportas. E isso vem sendo tratado há muito tempo. Esse motor foi encontrado, se não me engano, em Itaió, né? O vereador Alemão divulgou isso, e aí realmente nós tínhamos que ter uma resposta mais concreta. A parte técnica, né, tendo em vista justamente o que você mencionou da Defesa Civil, que não há possibilidade, ou que seria talvez até pior mexer, né, ou fechar, ou abrir aquelas comportas, eu não consigo me manifestar porque realmente não conheço essa parte técnica, né, efetiva. Mas a gente acredita na Defesa Civil, que são técnicos especializados. Exato, nós precisamos acreditar neles nesse momento, mas que causa sim, né, uma estranheza e até mesmo revolta, porque as pessoas são atingidas. E que se fala que se a barragem de José Boatê estiver em pleno funcionamento, ela pode segurar até 2 metros de água, se não me engano. Foi isso que vi.
aqui para baixo. Então é uma diferença muito grande. Se a Defesa Civil está falando que aqui pode chegar a 12 metros, nós falaríamos em 10. Ou seja, poderíamos evitar e muito. Então, para os leigos, é verdade, né, e eu me incluo nesse sentido, eu sou leigo no assunto técnico, a gente fica assim revoltado até que isso não esteja em pleno funcionamento. Aí alguns dizem que é por conta de índios que lá estão, que não deixam entrar, que foi feito um acordo com esses indígenas, né, já que está em terra indígena. Enfim, a verdade é que o povo não quer saber disso. O povo quer saber de segurança, e tranquilidade e solução para o problema. Então, quando a gente fica muitas vezes... E são vários e vários anos, né? A gente não está falando de agora. São muitos anos de descaso em que toda vez que isso acontece, quando chega nessa situação, aí o povo se revolta. E por quê? Né? Com toda razão, porque quem é realmente atingido somos nós, é a população que está aqui. Como falei, até saindo depois daqui da rádio, vou até a casa em que mora ainda a minha tia, né, que me criou como mãe, e o meu irmão moram lá naquela residência, na rua 7 de Maio, vou lá, vou dar um apoio, a gente vai provavelmente tirar os móveis da residência, porque se as previsões se confirmarem, pode chegar também lá na residência deles. Olha só, né? Bom, pela primeira vez na história, em 39 edições... o governo municipal se viu obrigado a suspender a Oktoberfest. Não tem como, com uma previsão de nível do rio em 12 metros, ali na Humberto de Campos, entre 10 e 11 metros já inunda, não teria nem como se chegar lá. Tem todos os equipamentos eletrônicos que têm que ser retirados lá da Vila Germânica. Então se decidiu por suspender entre hoje e terça-feira da semana que vem, a Oktoberfest, com esperança de poder voltar na quarta, dependendo do que acontecer aí no final de semana. Eu pediria só um minutinho do senhor, se possível, porque o Guilherme Guinter, que é diretor do Parque Vila Germânica, fala sobre essa situação. Eu vou falar uma coisa para o senhor, deputado. Foi triste ver a desmontagem na Vila Germânica nessa madrugada, lá na Vila Germânica. A gente nunca imaginou passar por um período como esse, né? E o Guilherme Guinter fala sobre esse processo. É um momento, uma decisão difícil, um momento inédito nos 40 anos de Oktoberfest. As equipes de trabalho já têm desde da madrugada de hoje, de quinta para sexta-feira, já iniciado a desmobilização. São quantidades significativas de material, a gente está falando de 150 geladeiras, mais de 700 chopeiras, estruturas de LED, sonorização, cenografia em geral, tem até automóvel aqui para retirar de exposição. A gente espera agora naturalmente que as próximas informações, de fato, da Defesa Civil, mas a gente vai fazer a nossa parte nesse momento, a parte que nos cabe. A natureza está fora das nossas possibilidades, né? E a gente agora vai esperar, e quando todo esse processo finalizar, quando as águas começarem a baixar, daí a gente vai ter de fato o tamanho do dano, se tiver, né? A gente tem muita esperança que as coisas, o cenário melhore, e a partir disso a gente vai mobilizar toda a nossa equipe com toda a paixão que a comunidade sabe que nós temos para preparar para a reabertura do evento para a comunidade. A gente sabe como ela é importante para todos, né? É muito mais que uma festa, todos sabem disso. Ela gera empregos para mais de 6 mil famílias na cidade. A gente está falando de uma manifestação cultural. A cidade, nesses últimos, no que seria hoje e amanhã, estaríamos com convenções de empresas das mais importantes do Brasil, enfim, felizmente todos muito solidários ao momento que nós estamos, e com a decisão que foi tomada, que não é fácil, né? Reforça o caráter de ineditismo, né? Disso. Nós tivemos uma Oktoberfest em 2015 com uma enchente que não chegou aqui próximo. Lá na década de 90, tu lembra bem que nós tivemos um incidente bastante grave no Garcia, lá com uma enxurrada, com casualidades, enfim, nem assim também a festa tocou, não foi interrompida, e é um momento inédito. Mas a nossa equipe também já está pronta. Nós passamos por pandemia, nós já passamos por um recomeço, e agora, né, desmontar e montar uma festa com ela andando. Isso é uma coisa inédita, mas a gente está com muita força de vontade que tudo vai dar certo.
partir do momento que tudo volta ao normal, caso a enchente aconteça, vamos torcer que não, a partir do momento que as águas baixem, qual é o tempo que precisa para poder retomar toda a estrutura da festa? O tempo varia de acordo com a extensão, de fato, do possível dano, do possível prejuízo que nós temos aqui, né? Certamente entrando, nem que seja em pequena quantidade de água aqui dentro, o maior trabalho é mesmo de limpeza, né? Todos sabem que a festa, essa parte de cenografia é muita madeira, então quando tu entra água, tem a questão de estufar e tudo mais, mas em todos os modelos que nós temos, no caso de entrar água, possivelmente seja um movimento muito rápido de subida e descida da água. Então, essa avaliação dos danos, de fato, que vai possibilitar a gente fazer de fato um prognóstico, um diagnóstico do que seria feito, mas a gente imagina que com o esforço de todos têm intenção de eventualmente em 2 dias nós já teríamos uma estruturação mínima para recomeçar o evento, né? É o que nós estamos imaginando. A próxima semana, a partir de quarta-feira, véspera do feriado, seria a semana que a cidade estava lá absolutamente lotada, já com uma carga de milhares de ingressos vendidos, rede hoteleira já totalmente ocupada, não só na cidade de Blumenau, mas também como cidades da região. A gente vai fazer um esforço tremendo para que a cidade seja beneficiada. A gente sabe que é importante para todos nós, que não possa ter quebra de fato nesse momento dessa atividade que é importante para o município. Esse aí, Guilherme Guinter, diretor do Parque Vila Germânica, falando sobre toda a mobilização lá. É um momento em que os trabalhadores, as empresas que investiram muito nessa festa, né, que já teve todo o trabalho de instalação, agora tem a desinstalação, a retirada desses equipamentos. Depois, quando o nível das águas baixar, voltar lá a fazer toda a instalação. Então é um momento que realmente entristeceu muitas pessoas lá na Oktoberfest, né, deputado? Sim. Quando a gente vê, e eu já recebi algumas imagens dos caminhões lá realizando a desmontagem disso, realmente é uma cena que nós não gostaríamos de presenciar, justamente no sentido de, como você falou, né? São investimentos grandes, altos, as pessoas esperam o ano inteiro, né? Como o próprio Guilherme aí falou também, que são muitas famílias que dependem disso, né? E que investem muito na festa, mas a decisão é totalmente acertada. Nesse momento nós precisamos cuidar principalmente das pessoas, né, da integridade física das pessoas, porque nós estamos falando de enchente, alagamentos, mas não estão descartados, e há uma alta probabilidade, também um risco grande de deslizamentos. É o que é mais perigoso, sim, na verdade, né? Porque ali estão vidas em risco. Exato. E aí vem muito rápido, é difícil as pessoas saírem das suas casas, porque ali não pegam água, né? Encostas e morros, enfim. Então a decisão, na minha opinião, é sim acertada. E com isso a gente evita esse dano, inclusive o dano ao patrimônio dessas pessoas que investiram, que poderiam perder, aí sim, muito mais do seu patrimônio se deixassem as estruturas montadas e a água chegar até lá, né? Se atingir todo o parque da Vila Germânica, ou pelo menos uma parte, o prejuízo seria muito menor. Então muito maior, desculpa, né? Se ficassem lá as estruturas. Então realmente a ideia de que dá uma segurada, suspende, vamos cuidar das coisas, deixa tudo se encaminhar. A gente sabe que não é fácil, mas depois, se Deus quiser, se nós não tivermos, né, rezar para que não tenhamos prejuízos, perda de vidas, enfim, nada nesse sentido, o patrimônio depois a gente reconstrói e a gente, quem sabe, ainda consiga no final aí ter uma festa estendida, né, pelo menos por mais uma semana, até o dia 29. Até o dia 29, então, né, para de hoje até terça-feira, volta na quarta se tudo estiver normalizado e vai até o dia 29, para compensar esse tempo parado aí, né? Deputado, na Assembleia Legislativa tem uma proposta do deputado Napoleão Bernardes, né, que é uma resposta imediata da Defesa Civil do Governo do Estado com relação a recursos, liberação de recursos imediatos em casos como esse que a gente está vivendo agora, passando agora. Napoleão foi prefeito de Blumenau, passou por essa situação, sabe da dificuldade que é para os municípios. Primeiro decreta situação de emergência, situação de calamidade, aí tem todo o processo, mas o recurso tem que ser imediato porque o atendimento ao cidadão precisa ser imediato, né? Como é que o senhor está acompanhando todo esse processo? Sim, projeto muito interessante do deputado Napoleão, colega hoje de bancada,
como, né, ex-prefeito aqui de Blumenau, e um grande parceiro. Trabalhamos juntos pela nossa região, a cidade, toda a nossa região, o estado de Santa Catarina, por óbvio, mas pela nossa região. E muito importante justamente porque, como você falou, ô Jorge, quando acontecem as coisas, que a família está ali com a casa atingida, que precisa de auxílio, não dá para esperar muitos dias, uma semana, um mês, né? Esses recursos precisam chegar rapidamente para que a Defesa Civil tenha condições de mobilizar as suas equipes e ajudar, né, essas pessoas que estão precisando, seja com o fornecimento de alimentos, né, de água potável, enfim, até dos locais, dos abrigos, porque a gente não sabe quantas pessoas podem ser atingidas. E quando acontece é que as coisas vão se desenrolando. Fala-se aí, se o nível do rio chegar, né, em torno de 12 metros, que pelo menos 40 mil pessoas somente em Blumenau podem ser atingidas, né? Isso é muita gente que a gente precisa cuidar. Então os recursos eles precisam sim, acho e entendo muito pertinente essa proposta e a gente precisa trabalhar para que ela seja aprovada. Claro que se o governo do estado também está atento, o governador Jorginho Melo cancelou várias agendas, passou mais tempo aqui em Blumenau, acompanhando essa situação no dia de ontem, né? Passou praticamente todo o dia, depois ele foi para o Alto Vale também, ali na região de Rio do Sul, está atento, tenho certeza que independente até dessa aprovação ou não da lei, a liberação de eventuais recursos urgentes, em caso de emergência, serão rapidamente feitos, porque, como disse, o governo está acompanhando de perto. Mas a gente precisa ter essa garantia, não dá depois, né, da gente ficar dependendo de uma outra situação ou de uma outra decisão. É importante que tenhamos uma legislação clara nesse sentido. Bom, o senhor falou que já passou por enchentes aqui em Blumenau, né, situações dessas do clima que nós estamos vivendo agora. E se o senhor passou por algum supermercado, já viu a questão dos supermercados cheios, lotados, né? Ontem mesmo o prefeito Mário disse que já chamou a diretoria do Procon e já pediu para ficar de olho aí em caso de reajustes de preços ou em combustível. Água, que é muito comum nesse momento, as pessoas Sim. correm em busca de água porque sabem que vai faltar a água, né? É um momento para o cidadão parar um pouquinho, né? Não se afobar nesse momento, né, deputado? Sim, mas é que são as informações, né? Então elas não podem ser alarmantes, mas elas precisam ser claras para que as pessoas se preparem. Então, nesse sentido, é importante, sim, é importante você ter um pouco de água, um pouco de alimento, né? Se você pode ficar ilhado, por exemplo, não há necessidade dessa correria desenfreada aos supermercados, pode ser feito com calma. E há essa situação que vem sempre, né? Eu já fui atingido por enchentes, né, enquanto cidadão, e já trabalhei também em outras questões de calamidade enquanto policial, né, na qualidade de delegado de polícia. E aí a gente tem que ir atrás de pessoas que tem que prender por crimes contra o consumidor, né, porque aumentaram os preços sem nenhum motivo, né, plausível, razoável, ou seja, se aproveitando ainda da calamidade, da dor das pessoas para lucrar com isso. Então essas pessoas sim precisam ser denunciadas e seriamente punidas, né, no rigor da lei. E tem também as questões que me recordo agora, quando as casas são, né, às vezes deixadas, né, as pessoas saem de suas residências, os furtos também que ocorrem, né? A gente já viu aqui em Blumenau, inclusive, na nossa região, pessoas com barcos, com canoas, bateiras, enfim, fazendo furto nas regiões em que as pessoas aproveitando da situação, né, deputado? Então, infelizmente, isso é uma questão de caráter, né? Não dá para se aproveitar aí dessas situações ainda, porque bandido é bandido, não adianta, né? Ele não vai ver se a pessoa está bem ou se está ruim. Ele não tem pena, né? Não tem pena. Veja aí, eu me recordo agora desses casos quando há acidente, né, de trânsito com caminhões, o motorista às vezes morto e as pessoas passando por cima do corpo para saquear a carga, né? Enfim, então fica aqui também o nosso alerta, né, para que as pessoas, a gente com calma se prepare, né? Vamos, como já disse, rezar para que não aconteça o pior, né? Que realmente essas previsões, quem sabe, não se concretizem, que a gente não tenha assim tantos prejuízos e nem perdas de vidas. Esse é o mais importante, volto a frisar. Então nós vamos fazer as coisas com calma, vamos ter essa previsão, né, de tomar essas atitudes com antecedência para a gente poder evitar o mal. Certo. O senhor estava organizando um evento que seria realizado nesse final de semana aqui em Blumenau, evento que já foi cancelado lá no início da semana, né, com a previsão de chuvas. Nem se imaginava que poderíamos chegar a essa situação, apesar de já ter informações de chuva intensa, né?
E a gente falando em animais, num momento como esse, também é bom chamar a atenção, né? Não vai deixar o bichinho abandonado, né, num momento desse, né, deputado? Sim, o nosso evento seria agora no dia 7, amanhã, no sábado, né? Já foi cancelado no início da semana justamente por conta das previsões de chuvas. E o nosso pedido, o nosso alerta é que justamente as pessoas, se começarem a perceber que a sua residência pode ser atingida, precisam sair, precisam deixar o patrimônio e cuidar da vida em primeiro lugar. E, por óbvio, cuidar dos animais também. Não podemos deixar para trás os nossos animais de estimação, nossos melhores amigos. Então fica aqui o pedido, o alerta, para que quando saírem e precisar deixar suas residências, levem seus animais de estimação consigo, até porque os abrigos aqui em Blumenau, é importante frisar isso, destacar que os abrigos estão, sim, atendendo, né, e permitindo a entrada desses animais, das famílias com seus animais, que nada mais do que um membro da família, né? Hoje, os nossos animais de estimação fazem parte da nossa família. Então, se deixarem a sua residência, levem consigo. Se precisar ir para casa de parentes ou até mesmo para abrigos, podem levar, porque os abrigos estão permitindo a entrada dos animais de estimação juntamente com as famílias. Deputado Egídio Ferrari, quais são as principais demandas do senhor na Assembleia Legislativa? Nós temos uns desafios muito grandes, que temos passado diversos temas importantes para Santa Catarina, principalmente pautas do governo do estado, em que atuamos já neste ano, né? Eu acho que a principal, a mais discutida e esperada, que traz uma esperança muito grande, é a questão da universidade gratuita. Então a gente tem atuado em todos os sistemas, né? Em todas essas pautas importantes e relevantes para o nosso estado. Mas claro que aí, na minha questão pessoal, por ser delegado de polícia, né, e um grande defensor e representante em Santa Catarina do maior projeto que luta contra os maus tratos praticados contra os animais, é que eu tenho defendido muito essas pautas, essas bandeiras, né? Temos projetos de lei nesse sentido, diversos, temos também procurado melhorar as condições da segurança pública, da dignidade aos policiais, da condição a esses policiais, esses profissionais que no dia a dia dão realmente o sangue, o suor e quando muito ainda a sua vida por pessoas que jamais, né, ou sequer nós conhecemos. Então eu estou lá trabalhando justamente para isso, para que a gente tenha essas condições. Cito aqui um exemplo da nossa cidade de Blumenau, a primeira delegacia de polícia, que há muitos anos, são 40 anos, pelo menos no mesmo lugar. Eu estou na polícia há praticamente 13 anos, eu ouço, né, e conheço muito bem aquela realidade, que é um prédio ruim, chega a ser vergonhoso, né, indigno para os policiais trabalhar e para receber a população que quando precisa de auxílio. Mesmo assim, a Polícia Civil sempre tem atuado de uma forma exemplar, com qualidade muito grande, mas a gente precisa dar essas condições. E nesse sentido, quando fui delegado regional entre 2018 e 2019, eu fiz ali projetos para que essa delegacia saísse desse local, que tivéssemos um lugar próprio para atender melhor a população. Isso, infelizmente, no poder público, a velocidade não é a mesma que a gente espera como cidadão. Então, agora, na qualidade de deputado, eu já fui atrás, inclusive tive uma reunião pessoal com o governador Jorginho Melo e pedi a ele, né, várias outras demandas levamos, mas pedi esse sentido também, disse, governador, a gente precisa resolver a situação de uma delegacia de Blumenau, né, e expliquei, mostrei fotografias no meu celular, e o governador ficou muito sensibilizado, ele me pediu um dossiê, ele disse, poxa, me entrega esse projeto, me entrega o que vocês querem fazer, que a gente vai conversar para dar andamento nisso. Nesse sentido também já conversei com o delegado-geral da Polícia Civil. Ou seja, ô Jorge, é uma visão que eu tenho interna. As pessoas veem a polícia de fora, por óbvio, mas eu tenho essa visão interna, de querendo ou não, a gente precisa ter as condições mínimas, precisa ter essa dignidade, precisa ter qualidade para trabalhar. Porque quanto mais condições o profissional tiver, melhor ele vai desempenhar o seu papel. Não é verdade? A gente cita aqui, se uma escola estiver bem equipada, né, com materiais bons, carteiras, né, novas, enfim, os alunos vão aprender melhor, porque os profissionais vão trabalhar melhor. Se os hospitais estiverem bem equipados, né, sem falta de medicamentos e outros instrumentos, os profissionais vão trabalhar melhor e, por consequência, a população vai ser melhor atendida. Então, no sentido dessas atividades essenciais, saúde, educação, segurança pública, a gente precisa sim tratar isso com seriedade e parar de vitimizar quem comete crime.
né? Isso comigo não tem vez, eu sempre deixei isso muito claro. A gente precisa cumprir a lei, cumprir a Constituição, quem comete crime tem os seus direitos sim, né? Direito a um advogado, enfim. Mas isso aí, né? Tem que parar por aí. A gente precisa, o Estado precisa dar atenção à vítima de violência de crime, né? A vítima que foi a grande atingida, né? Por a sua família, às vezes perde um ente querido, enfim. Então, nesse sentido, eu tenho trabalhado, levado essa minha visão de policial dentro da Assembleia Legislativa para os meus colegas deputados e também com várias demandas buscando ao governo do Estado. O senhor vê um papel invertido aí? Os valores estão Muita invertidos valorização há muito do tempo. criminoso e pouca atenção para a vítima? Os valores estão invertidos há muito tempo, principalmente por decisões judiciais que chegam a rasgar a Constituição brasileira. Eu fiz o curso de Direito, estudei, né, a nossa Constituição, que ontem, inclusive, completou 35 anos, Isso. a chamada Constituição Cidadã, mas que hoje não protege mais o cidadão. Então a gente vê até vários casos em que atuei. Dou um exemplo, né? Quando a gente fala do tráfico de drogas, então a gente para um criminoso na rua, às vezes dentro de um carro tem droga. E aí, pasmem, vem uma decisão lá de um tribunal de Brasília que não sabe de nada da realidade aqui, na nossa, né, de cada canto do Brasil, dizer que se o policial ele não tinha um motivo plausível para aquela abordagem, a apreensão da droga é irregular, é ilegal. E aí solta, né, manda liberar o criminoso, só ainda falta mandar devolver a droga para ele, que essa droga foi ilegal. Não vamos falar muito, né? Porque exatamente, do jeito não vou dar ideia. Tá, não vou dar ideia. Então chega a ser assim, é um absurdo muito grande. Então essas pessoas, a gente fez uma grande operação aqui em Blumenau em 2017, no início de 2017. Foi uma das maiores contra o tráfico de drogas. O principal criminoso, o líder da quadrilha, foi condenado a mais de 30 anos de prisão por tráfico de drogas. E toda a quadrilha nós identificamos, foram mais de 20 pessoas presas naquelas operações que foram vindo em decorrência daquilo, muita droga apreendida, muita arma apreendida. Apenas em uma apreensão foram cerca de 16 armas de fogo, se não me engano, armas envolvidas em homicídios, em roubos a residências, ao comércio. E esse líder da organização criminosa, agora faz 2 ou 3 semanas, eu fui numa loja aqui em Blumenau e ele está ali solto, né, com mais de 30 anos de condenação. O que quer dizer isso? É claro que quando tiver a possibilidade de a pessoa ser liberada, ela precisa passar, né, por essa reeducação para depois voltar à sociedade, mas é muito pouco. Né? Sabe, é pouco tempo para que ele tenha sido punido por uma grande organização que gerou homicídio, gerou roubos, né? Fora o dano que o tráfico, a droga, compromete as nossas famílias. Então isso realmente nos deixa muito tristes e revoltados com a situação de que a gente prende, daqui a pouco está na rua. Outra coisa, não pode divulgar o nome e a foto do criminoso. Pois né? é. Mas essa é uma grande questão que eu já falei diversas vezes na tribuna da Assembleia Legislativa e eu chamo de seguinte, seletividade na divulgação das informações. Por quê? Porque às vezes a gente vê meios de imprensa, e não é uma crítica, é apenas uma constatação, divulgando alguém que cometeu um crime, ou investigado, seja pela Polícia Federal, geralmente envolvido na política, né? Não vou entrar aqui em detalhes, mas geralmente envolvido na política, então divulga nome, divulga endereço, divulga tudo. Aí o cara que estuprou a mulher aqui as 2 semanas agora, não teve nem o nome nem a foto divulgada. Você já pensou, daqui a pouco esse cara tá na rua, você viu que nessa semana foi preso o maníaco do parque, né, lá no Mato Grosso do Sul, se não me engano, um cara que tomou mais de 10 estupros, ele foi condenado pela justiça e estava solto há 2 anos e agora, se não me engano, ele estuprou mais 4 mulheres que descobriram. Então veja o absurdo, né? Se a população, por que não pode ter o direito de saber quem é o criminoso? Até para se defender. Principalmente para se defender. Porque daqui a pouco a gente sabe que ele está na rua ou sai na audiência de custódia e aí o pai vai poder dizer para o filho, não anda com esse cara porque não é gente boa. Eu ouvia isso do meu avô. Isso não é preconceito, gente, é uma constatação, uma realidade. O meu avô dizia lá na minha rua, não anda com fulano lá que ele puxa um fuminho, não anda com não sei o quê, e eu escutei o meu avô. E aqui estou hoje, fui estudar, meu avô era pedreiro, né? A minha avó dona de casa, semi-analfabetos, né, me deram condições para fazer uma faculdade, não foi fácil, né, a gente corre atrás. Agora, se a gente não puder orientar os nossos filhos, as nossas famílias, isso realmente nos deixa revoltados enquanto cidadão, porque esses valores estão invertidos
e a gente não poder encaminhar os nossos filhos, sou pai de um menino de 15 anos, eu digo para ele, né? Eu digo, olha, aqui você pode andar, aqui você não pode, isso você pode fazer, e se você, isso aqui você não pode, e se andar fora da linha vai sofrer sim, né, uma punição dentro de casa, um castigo, vai ficar sem o que ele gosta, sem um eletrônico, sem um videogame, porque ele precisa aprender, né, enquanto ele ainda não tem o discernimento para escolher e saber, né, realmente quais são as consequências das decisões dele para a vida toda, tem que ter sim os pais vigilantes encaminhando os filhos. Deputado Egídio Ferrari, vamos falar um pouquinho de política antes do senhor ir embora? O senhor recebeu um convite para o MDB, já acertou, deputado? Sim, recebi. Está de malas prontas? Recebi um convite, na verdade, de diversos partidos políticos, né? Isso me deixa feliz, me deixa contente, porque por ser de fora da política, né, até então, nunca havia sido filiado, nunca havia trabalhado, nem concorrido a outro cargo político. Então as pessoas, os políticos me procurando para fazer esses convites, eu vejo que o meu trabalho realmente está chamando a atenção. O MDB foi um desses partidos que fez o convite e, na verdade, foram pessoas, né? Então hoje a bancada, os deputados que estão na Assembleia Legislativa, eu tenho uma proximidade muito grande, principalmente com o próprio presidente, Mauro de Nadal, que faz um trabalho espetacular, é de um município do interior de Santa Catarina, lá do oeste. E então esses deputados têm me convidado. O presidente do partido, o Carlos Chiodini, ele já havia me convidado, já poucas pessoas sabem, antes das eleições, né? Antes da janela ali do último prazo para se filiar no ano passado, lá para fevereiro, março, ele veio até Blumenau junto com o atual deputado Antídio Lunelli, que na época era um pré-candidato ao governo do estado. Vieram até Blumenau exclusivamente para tomar um café comigo e me convidar a me filiar no partido, né, para concorrer. Na época, eles tinham um planejamento para que eu fosse candidato a federal, né? Mas eu, por uma iniciativa minha, pessoal, disse, não, eu quero ser candidato a deputado estadual. É o que eu vislumbro maior possibilidade. E aí eu não tinha esse espaço ali no momento dentro do MDB e principalmente eu tinha muito receio porque eu não sabia o meu tamanho eleitoral. Eu nunca havia sido testado nas urnas, né? Então acabei optando por um partido menor, que foi o PTB, juntamente com o então deputado estadual Kennedy Nunes, que é o presidente do partido, me filiei no PTB. Mas o PTB está em extinção. Então, por isso que a minha decisão, ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde, de deixar o partido. Primeiro, que ele não atingiu a cláusula de barreira, não teve as votações mínimas exigidas por lei. E segundo, que ele está num processo de fusão, né? Ou seja, vai extinguir, deixa de existir o PTB, porque ele está no processo de fusão com o Patriota. Então, o PTB e o Patriota vão deixar de existir. E aí o pedido na Justiça Eleitoral é para que tenha o Mais Brasil, o número 25. Esse é o pedido que já tem o parecer favorável do Ministério Público Eleitoral Federal. Nesse sentido, falta a decisão do TSE. E aí o partido, né, hoje estou filiado, fui o único eleito em Santa Catarina, né, para deputado estadual, federal, enfim, qualquer outro cargo. O Kennedy Nunes foi candidato ao governo do estado, também não chegou. Então, nesse sentido, com a extinção do partido, eu preciso tomar uma decisão. E esse grupo do MDB tem me recebido muito, muito bem. E tem um contato e tem o diálogo. Jorge, é algo que eu prezo muito, né? Apesar desses meus posicionamentos sempre firmes, né, na questão da segurança, principalmente, enfim, quando falo desses assuntos, mas eu gosto do diálogo, né? Então, se eu tenho um posicionamento e alguém me demonstrar que eu estou errado, eu sempre ouço, eu sento à mesa e ouço, né? Se eu reconhecer que estou errado, eu não tenho problema nenhum em mudar a minha opinião. Claro, resguardados os meus princípios e valores, quando digo, né, quando tive essa minha criação bastante rígida por parte dos meus avós lá na minha casa. Então isso tudo eu até já coloquei para os meus colegas de bancada lá do MDB, os meus colegas deputados, falei para eles, olha, em assinando a ficha e fazendo parte desse grupo, tem algumas posições que eu jamais vou abrir mão, né? Jamais vou lutar contra, vou votar contra, por exemplo, a liberdade do cidadão, né? Votar contra as questões da família, que prezo muito, né? Há discussões que aí não são regionais, não são do Estado, é federal, na questão do aborto, por exemplo, né? Sou totalmente contra o aborto, isso não deveria nem ser discutido, essa possibilidade. Então, nessas questões, eu tenho que manter, né, aquilo que acredito. E estou sendo muito respeitado por isso, né? Então, a gente está conversando e sim, há essa grande possibilidade de daqui a pouco a gente marcar algum evento, alguma coisa para fazer a filiação, devido principalmente, como te falei, desses deputados e o presidente Carlos Chiodini, que é deputado federal,
que hoje, na minha opinião, é o principal representante aqui do nosso estado de Santa Catarina em Brasília. Porque se você precisar de um recurso para a duplicação da BR-470, qualquer recurso federal de investimento, o deputado federal Carlos Chiodini, ele liga para o ministro e senta com o ministro, às vezes, no mesmo dia. Consegue uma agenda para ti. Infelizmente, outros não conseguem porque não tem o diálogo. Não tem. E eu digo assim, deixada qualquer discussão ideológica de lado. Nesses momentos, quando a gente precisa trazer aqui recurso para a saúde, para a segurança ou para a duplicação da BR-470 e tantas outras rodovias aqui no nosso estado, que são uma grande vergonha, está morrendo gente todo dia por falta de sinalização, veja que absurdo, mas é o deputado federal que consegue sentar e conversar, né, e trazer esses recursos, trazer essa visão. Então eu acredito muito nisso, acredito no diálogo, em que a gente possa construir e entregar para a população aquilo que elas esperam, né? Independente depois de qualquer outra discussão. Deputado Egídio Ferrari, eleição 2024, o nome do senhor sempre é citado para uma possibilidade de se candidatar à Prefeitura de Blumenau. O senhor tem esse desejo, deputado? Jorge, isso tem acontecido muito. No início até quase me incomodava essas perguntas, né? Porque eu dizia, poxa, eu acabei de assumir um cargo de... Na verdade, antes de assumir como deputado, já me perguntavam, né? Claro, principalmente por conta do número de votos que fiz em Blumenau. Eu fui o deputado estadual mais votado da cidade e na primeira vez em que concorro a um cargo político, né? Isso é de uma grandiosidade e reconheço. Mas hoje essas perguntas já são diárias. E o que eu ouço nas ruas? Muita gente hoje já me diz assim, ó, queremos vê-lo como prefeito ano que vem, sabe? Tá mudando. Às vezes as pessoas dizem, não, a gente votou para deputado, fique como deputado, cumpre o seu mandato. O que eu tenho comigo, pessoal? Eu tenho um desejo de trabalhar e fazer as coisas acontecerem. Como eu te disse, é entregar. E se o meu nome está sendo lembrado até agora, é porque eu estou fazendo um bom trabalho. As pessoas estão reconhecendo esse trabalho. E no momento certo, vai haver uma decisão. Nunca minha individual, sempre de um grupo, né? A gente precisa entregar o que vai ser melhor para a nossa cidade de Blumenau, né? Que grupo é esse? Quem são essas pessoas? Então isso tudo eu tenho muita calma, muita tranquilidade para decidir lá na frente, né? A tua pergunta se é um desejo, é um sonho, claro, eu acho que todo mundo que entra na política tem sim, né? Esse sonho já pensou poder cuidar da sua cidade natal, poder entregar, executar obras, né? Enfim, dar a sua parcela de contribuição e entrar para aquela história, né, de seletos nomes que já foram prefeitos, mas é como volto a te dizer, né, eu estou trabalhando no cargo, hoje sou deputado estadual e quero trabalhar muito pela nossa cidade, por toda a região e vamos entregar e esperar as eleições do ano que vem a gente decide. Bom, antes o senhor dizia que não, agora o senhor já disse que pode ser. Ah, eu falava isso antes? Não, tô brincando, mas é exatamente mas isso. Mas antes o senhor queria cumprir o mandato, sim. Né? Hoje, como o senhor disse, né, de tantas pessoas insistirem e falarem, e muitas até compreenderem, sim, já bota um pontinho de interrogação nessa questão, né? Exatamente. É por isso que e a política é muito rápida, né? As coisas acontecem de uma velocidade que, como disse, eu realmente não estava acostumado a isso. São apenas 8, 9 meses, né, como deputado estadual. Então as coisas têm acontecido nessa velocidade. Mas digo mais uma vez, né, para ficar muito claro. Antes eu falava que realmente não tinha nenhuma intenção. Pessoalmente eu ainda não tenho essa questão, eu quero ser ou eu vou ser candidato. Mas sim, fazendo parte de um grupo, a gente precisa depois respeitar as decisões desse grupo. Com muita calma, com muita tranquilidade. A gente vai, para o ano que vem, formar. Eu já dizia que eu queria participar ativamente das eleições. Né? Pelo menos a gente dá a nossa parcela de contribuição. Daqui a pouco ajudar a eleger alguém. Né? Mas nesse sentido, vamos ver, vamos deixar para o ano que vem as coisas acontecerem. Obrigado, deputado, pela sua participação. Obrigado também, a gente está sempre à disposição. Eu conversei com o deputado Egídio Ferrari.